bom dia! Bom dia! Desculpe incomodá-los. Prazer em conhecer. Eu sou um guia mirim daqui de Santa Cruz Cabralha. Eu vou passar todas as informações para vocês daqui do Centro Histórico. Vocês vão saber de coisa que nem o Cabral sabia. Eu vou começar a explicar para vocês sobre essa igreja. Ela tem o nome de Igreja da Matriz. Deram o nome de Igreja da Matriz porque ela é a única igreja católica que existe aqui em Santa Cruz Cabralha. A padroeira dela é Nossa Senhora da Conceição. Os pisos da igreja são novos, porque antigamente não existia cimento, eram feitos do barro batido. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim igualmente os outros capitães, escrevam a vossa alteza, dando notícias do achamento desta vossa terra nova, que agora nesta navegação se achou, não deixarei de também eu dar minha conta disso a vossa alteza, fazendo como melhor me for possível, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. Também tem essas pedras que dividem o rio com o mar. Elas são chamadas de recifes naturais. São obras feitas pela natureza. São os quebra-mares da cidade, que se não existissem as pedras, o rio ajuntava com o mar e alagava a cidade. E também por causa dessas pedras que deram o nome de Porto. Primeiramente, um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e à terra, Terra de Vera Cruz. Quando o Cabral chegou lá, ele deu 3 nomes. Ilha de Vera Cruz, que eles pensassem que fosse uma ilha. Terra de Santa Cruz, que eles pensassem que fosse uma terra firme. E finalmente, o Brasil, porque antigamente existiam muitas madeiras cor-de-brasas. Deram o nome de pau-brasil. Então lançamos fora os batéis e esquifes. Logo vieram todos os capitães das naus à nau capitânia, onde falaram entre si. O capitão-mor mandou que Nicolau Coelho desembarcasse em terra com um batel e fosse inspecionar aquele rio. E logo que ele começou a dirigir-se para lá, acudiram pela praia homens em grupo de 2, 3, de maneira que ao chegar ao batel à boca do rio, já ali estavam 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles assim fizeram. Bom dia. O que é que tem de bom pra saúde aí? O que tem de bom aí pra dor de cabeça? Basta só você virar ele aqui assim na hora de usar, passar o dedo assim, passar assim na testa se estiver doendo e aguentar o cheiro tanto que você puder. Passa o dedo aí. Isto. Passa aí na testa, dá uma esfregada bem. Isto. Aguenta o cheiro tanto que você puder. Isso é bom pra quê? Dor de cabeça e sinusite. Enxaqueca e aquele resfriado que você sempre pega. Essa é a planta chamada o óleo do hortelã. Vocês são de que tribo, de que aldeia? Aqui mesmo, Pataxó. Esse aqui é o óleo de copaíba para qualquer inflamação. Trata até de câncer, se a pessoa tiver de 10 anos para cá de câncer, pode tomar. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Essas comemorações dos 500 anos aqui, como foi que vocês participaram e tal? Como é que vocês A gente aqui não participou, não. A gente ficou assistindo a briga do pessoal do governo. Um bocado participou, mas só que a participação não teve comemoração, teve confusão. E a conferência, como é que foi a conferência aí também? A conferência foi muito boa.
mais de 4 mil índios. Tinha aqui, foi muito bom para eles. O debate foi gerado em torno de saúde, educação, né? Tratamento de moradia, respeito de autoridade, né? E o tratamento da gente ser uma pessoa que tem uma cultura, para não terminar a cultura, nem a língua, e a gente ter o costume da gente geral. Os cabelos deles são corredios e andavam tosqueados de tosquia alta, mais que verdadeiramente de leve, de boa grandeza e todavia raspado por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da covinha, de fonte a fonte, na parte por detrás, uma espécie de cabeleira feita de penas de ave, amarela, do comprimento de um coto, muito basta e cerrada, que lhe cobria a nuca e as orelhas. Foi um manifesto muito bonito de todos os indígenas do Brasil e que a gente ficou muito feliz pelo trabalho que foi feito, só ficamos tristes depois que foi feita a caminhada que justamente não deu certo. Porque aí existiu um intercâmbio também do pessoal do governo com o pessoal sem terra. E o sem terra entrou no meio e estragou todo o serviço. E aí não pudemos fazer uma coisa que pudesse ser vigorosa para o Brasil inteiro. Aí ficou o negócio, uma máscara feia na cara do Brasil para todo o país. Desceu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem por isso implicar em nada com ele e nem muito menos lhe mostravam intenções violentas. Pelo contrário, lhe davam cabaças d'água e acenavam aos do esquife que também eles descessem em terra. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como os homens, que não se apresentavam mal. Uma delas andava toda tingida daquela tintura preta, numa coxa, do joelho até o quadril e a nádega, e todo o resto de sua cor natural. Uma outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim igualmente tintos de preto, bem como os colos dos pés, e as suas vergonhas, tão nuas e com tanta inocência descobertas, que não havia nisso vergonha alguma. E do outro lado do rio andavam muitos deles, dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. Isso aqui é as festas da missa dos 500 anos, que justamente depois que teve a festa, teve a missa. Isso aí a gente apreciou bem. Só que eles tiveram que escutar bastante coisa do nosso serviço aqui, porque que não tem nada que comemorar. Por que nós vamos comemorar sendo que não tem nada para comemoração? Vamos comemorar o quê que nós vamos comemorar? Comemorar assalto, morte, guerra, desafio, desarrespeito. Isso é que é comemoração? Eu acho que não. Nós não precisamos disso. Quem precisa disso são as pessoas que são as autoridades. Então eles que têm que trazer o respeito para a gente. Se não traz o respeito, então vai comemorar o quê? O capitão deu ao velho com quem falara uma carapuça vermelha. Os outros 2 que o capitão teve nas naus, aos quais deu o que já foi dito, nunca mais aqui apareceram. Fatos que me induzem a pensar que se trate de gente bestial e de pouco saber, e por isso mesmo tão esquivas. Quando eu estive lá na missa do Papa, teve um colega que me tirou essa fotografia, que está vendendo, sabe como, lá em Curitiba. A foto mais barata está sendo vendida a R$250. E o que eu estou ganhando nisso? Não estou ganhando nada, porque não pude pegar. Agora, o que eu faço? Quando o cara vem tirar minha foto, agora eu cobro R$2 se não comprar nada. Mas até para comprar, até tirar foto, você cobra R$2? Eu digo sim, porque fizeram esse trabalho, eu não sei se você vai fazer o mesmo. Se você for fazer o mesmo, você vai ganhar muito dinheiro, eu vou ficar com a mixaria de R$1. Então é essa a situação. Só que eu nunca me entreguei para ser vendida a R$10 em ponto nenhum. Eu fui cacique 18 anos, passei a ser capitão da aldeia 10 anos e hoje estou em lugar de pajé já com 5 anos a 6.
Foram-se todos para lá e andaram entre eles. Conforme depois contaram, caminharam por bem 1,5 léguas até uma povoação composta de 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas como a nossa nau Capitânia. Eram de razoável altura, de boas madeiras e ilhargas e cobertas de palhas. Todas se compunham de um só espaço, sem repartição de cômodos, com muitos esteios internos. E de esteio em esteio estava uma rede, atada com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. Debaixo dela, para se aquecerem, faziam seus fogos, e tinha cada casa 2 portas pequenas, uma em cada extremidade. E diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os encontraram. E que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber, muito inhame e outras sementes que na terra há, e que eles comem. O pajé é quem escolhe a comunidade. A comunidade escolhe o pajé porque vê ele trabalhar. É que nem você seja trabalhando para ser um vereador, um deputado, qualquer uma pessoa. Antes de você ser aquele trabalho, você já pratica fazendo as coisas para aquelas pessoas. Quando as pessoas acham que você está por dentro da situação, só vamos eleger ele para vamos dizer assim, um vereador, porque ele tem conhecimento das coisas, ele vai buscar para a gente aqui dentro. Ele já vai sem ser. E se ele tiver sendo uma coisa lá dentro, ele tem costume de trazer as coisas de lá para a gente, porque ele vai buscar mesmo. Aí a turma junta todo mundo e coloca você como seja um vereador. Então a gente vai dizer o seguinte: antes de você ser pajé, você tem que trabalhar para mostrar com trabalho à comunidade que você é uma pessoa que interessa zelar da comunidade. Aí junta o pessoal da comunidade, forma aquela criatura, um pajé, um cacique. Depois o cacique sai e se emprega ao lado do chefe de aldeia, como um capitão da aldeia. Mas o capitão não é de branco? Não. Dentro da aldeia tem cacique, capitão e pajé. Esse capitão é para ajudar o pajé. O pajé não, o cacique. Vai trabalhando junto com o cacique, resolvendo os problemas. Quando dá na hora de ele sair, já vamos eleger esse cacique que saiu. Esse capitão já vai ser um pajé. Por que é o pajé? Porque ele é a pessoa que entende das plantas, conhece as ervas, trabalha com serviço espiritual. Não é só chegar assim e dizer, eu vou buscar essa folha lá no mato. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza o nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que eles quiserem dar, uma vez que o nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o fato de ele nos haver aqui trazido, creio que não foi sem causa. E, portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. Catolicismo. Agora tem muitos que já são evangélicos. Muitos, que eles acham que o outro lado é melhor para eles. Só que eu, na minha mente, digo, eu não vejo 2 deuses, eu só vejo um. Se eu passar para outra lei, eu tenho que ter 2 deuses, um da lei de lá e outro da minha lei. Eu acho que não existe esses 2 deuses. E Tupã ainda? Tupã é o mesmo Deus. É Deus mesmo. É o Deus mesmo de todos vocês e de meu também. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao convívio com o homem. E não comem senão deste inhame, que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, conquanto trigo e legumes comemos. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais conta o sul vimos, até outra ponta que conta o norte vem, de que nós deste ponto temos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes,
grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas. E a terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender d'olhos não podíamos ver senão a terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. E no caso, quando um índio casa com a branca, ou vice-versa? Ele tem o seguinte, ele tem que respeitar o direito da aldeia. Se ele não respeitar, é obrigado a largar e mandar ele andar e a índia ficar para outra. Ele sai, né? Se ele quiser, se ele não quiser, carrega a índia dele, vai morar onde quiser. O direito é mais para a índia do que para o índio. Se a índia casar com um camarada que não é índio, ele tem direito dentro da aldeia. Agora, se for a índia casar com um branco, ela tem direito de morar lá fora da aldeia. O índio, se casar com a índia, tem direito de morar dentro da aldeia. Certo. Se o índio casar com a branca, ele tem direito de trazer ela para dentro da aldeia, né, e morar dentro da aldeia. Com o tempo passado, se ela respeitar o direito dele, ela passa a ser índia também, igualmente as outras. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas, e é em tal maneira graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Essas palavras que eu falei nesse momento, que é que você vai comemorar o quê? Comemorar a morte, comemorar assalto, comemorar desrespeito, violência. É isso que vocês querem comemorar com a gente? É o que eu estou vendo aqui, é isto. Eu acho que vocês deviam tomar mais vergonha na cara e pedir outra coisa diferente, porque vocês vão pedir perdão. É lógico que o perdão tem que ser perdoado. Mas não adianta você perdoar agora e daqui a pouco você continuar errando do mesmo jeito. O que aconteceu? Nada. Você vai comemorar o quê, pelo amor de Deus? Me diga o que você tem para comemorar. Então vocês que não são índios acham que não tem nada para comemorar. Por quê? Não tem um caminho. Não tem um lugar que você entre para saber assim, eu vou saber o que eu vou comemorar. Destruição das matas, destruição das terras, destruição dos invasão, destruição de gente. Você se sente uma pessoa que não quer nem ser mais índio por conta de desrespeito do branco que chega aqui e faz o índio virar a cabeça. Então, ele tem a mente fraca. Essa mente fraca cabe em todos nós, não é só no índio, não. E desta maneira, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz. Hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. O ataque desfechado por um grupo de índios contra civilizados nas margens da rodovia BR-080, Chavantina-Cachimbo, divulgado pela própria FUNAI, voltará a se repetir com consequências imprevisíveis para todos os moradores da região. A BR-080, que cortou a faixa norte do Parque Nacional do Xingu, onde vivem ainda grupos arredios e hostis de Chucarramãe, ainda levará muito tempo para convencer os índios de que não constitui uma ameaça às suas roças e caças, nem tampouco uma invasão dos seus domínios. Recentemente, uma dissidência dos Chucarramãe, liderada por Crumari, que se recusara a deixar o trecho cortado por essa estrada, foi contaminada pelo sarampo e só não foi inteiramente dizimada graças à ação enérgica e pronta do superintendente da FUNAI, General Smart de Araújo. Outros grupos de índios existentes na região certamente tomaram conhecimento da tragédia que derrubou 93 de um grupo de 118 índios chefiados por Crumari. Não há dúvida de que atribuíram tal desgraça à estrada
que com seus caraíbas civilizados invadem terras, matam as caças, soltam bombas nos rios, espalham doenças. Não é a primeira vez que civilizados são atacados por grupos de índios na região. Como o trecho não tem nenhuma forma de comunicação, esses acidentes nunca são divulgados. Os Chucarramãe, conhecidos por botocudos, são valentes guerreiros e não alimentam a menor simpatia por civilizados. Afora os grupos já contatados, como os Juruna, Chucarramãe e Suiá, sabe-se da existência de uma tribo que até hoje recusa a aproximação. Segundo o sertanista Cláudio Vilas Boas, essa tribo seria mais uma dissidência dos Chucarramãe e sua atração precisa ser feita com urgência. Os poucos moradores da região vivem em pânico e dormem invariavelmente de espingarda sob a rede. Ninguém ignora que esses conflitos se acentuarão, com mortes dos dois lados. A curto, se não a médio prazo, os índios levarão a pior, o que não será a primeira vez em sua história.